Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Infelizmente, o Glorioso apenas empatou ontem 1-1 com o Criciúma no Maracanã lotado. Quase 65 mil torcedores dando show no estádio Mário Filho. O Glorioso segue líder do Campeonato Brasileiro agora com 61 pontos, mas não poderia ter desperdiçado a oportunidade, ainda mais como aconteceu. Vou trazer a análise do jogo, o Botafogo, que ainda é o líder e é semifinalista da Libertadores. Quarta-feira é outra história, tem Botafogo e Penharol no estádio Newton Santos, também lotado pela competição internacional. No sábado que vem o Botafogo vai a Bragança enfrentar o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, mas o time precisa aprender lições com o jogo de ontem. O Botafogo não pode fazer o que fez com a torcida na noite de ontem no Maracanã. O estádio estava lindo, crianças, famílias, muito apoio, mesmo com o Botafogo tendo dificuldades desde o início. E eu entendo as dificuldades que o Botafogo teve contra uma equipe que mudou bastante a forma de jogar. Times do Campeonato Brasileiro estão mudando forma de jogar para enfrentar o Botafogo porque o Glorioso ataca muito bem, geralmente. Então, times que jogam com linhas de 4 adotam linhas de 5. O Criciúma treinou bastante na data FIFA e veio para jogar de forma organizada sem a bola. Então, o Botafogo teria dificuldades e teve. E alguns jogadores com capacidade de decisão não estavam bem na partida. Poucos jogadores ontem se destacaram com a camisa do Botafogo, mas o Botafogo fez o gol na força da torcida, na vontade do Tiquinho Soares, aos 45 do segundo tempo. Que roteiro! 1-0, imaginem, gol do Tiquinho, final de semana tranquilo para todo mundo. Mas o time, como disse muito bem Alexander Barbosa, que jogou muita bola ontem, baixou a guarda e não deveria, o jogo não tinha acabado. Galera, quando eu falo aqui, não é da boca para fora. Quando eu coloco no título, foco, Botafogo focado, foco no próximo jogo, sendo contra o Palmeiras, sendo contra o Flamengo, contra o São Paulo, contra o Corinthians, contra o Criciúma, contra o Cuiabá, é porque é necessário ter foco sim. Do primeiro ao último segundo, o campeonato é muito difícil. O Criciúma já aprontou contra outros adversários. O Juventude apronta contra vários adversários. O Vitória, que briga lá embaixo na tabela, venceu o Palmeiras no Allianz Parque. O Atlético Paranaense, que briga lá embaixo na tabela, venceu o Palmeiras também em São Paulo. Os times aprontam, o campeonato é difícil. Então quem briga pelo título precisa ter foco do primeiro ao último segundo. Coletivamente, o Botafogo também não foi bem na maior parte do tempo, mas mesmo assim produziu para vencer. E quando conseguiu fazer o gol com muita força, muita vontade, jamais poderia ter deixado o Criciúma empatar. O Botafogo não poderia ter dado a possibilidade que deu ao adversário ontem no Maracanã de frustrar quase 70 mil pessoas no estádio, fora milhões de torcedores apaixonados pelo Glorioso no mundo inteiro. Dito isso, o Botafogo jogou ontem de forma um pouquinho diferente. Entrou num 3-4-3 contra um 5-4-1, muito bem definido do Criciúma. O Criciúma fez a última linha com 5 jogadores e não abriu mão disso na maior parte do tempo, dificultando muito as ações do Botafogo, que fez um primeiro tempo péssimo. No segundo tempo, o Botafogo melhorou. Então o Glorioso teve John no gol, Gregory como uma espécie de zagueiro pelo lado direito, para iniciar a construção por ali, centralizado o Adrielson e o Barbosa pelo lado esquerdo. Uma linha de 4, com o Vitinho como ala, por dentro no meio-campo, Savarino alinhado ao Marlon Freitas e na esquerda o Alex Telles. Mais adiantados, Luiz Henrique pela direita, Igor Jesus como centroavante e pelo lado esquerdo o Botafogo teve o Thiago Almada. E assim, o Botafogo ficava com a posse de bola, quase 80% no primeiro tempo, 74%, 75% ao fim da partida e tentava ludibriar a marcação do Criciúma. O que eu penso? Que o Botafogo poderia ter trabalhado mais a bola de lado a lado com paciência. Na ansiedade, o Botafogo tentou alguns passes verticais, encontrando resistência do outro lado. Então a bola batia e voltava. Defensivamente, o Botafogo tinha pouquíssimos problemas. O Criciúma não tentava nem aquela única bola
para surpreender o Glorioso. Saiu vez ou outra na primeira etapa, que ninguém fica 100% do tempo colado dentro da própria área, mas o Criciúma não buscava ataques de forma direta o tempo todo. O Botafogo, até quando perdia a bola, conseguia retomar para construir um novo ataque. Só que não estava inspirado. Tivemos uma chance interessante com o chute de fora do Marlon Freitas e foi praticamente isso no primeiro tempo. Entendi, acreditei que com as broncas do Arthur Jorge no intervalo, o Botafogo pudesse voltar melhor na segunda etapa. E voltou. O Vitinho não jogou bem. Detalhe, se o Matheus Ponte tiver condições de enfrentar o Peñarol, ele que não estava à disposição ontem, se o Matheus Ponte puder jogar contra o Bragantino, pode vir a ser titular, galera. O Vitinho foi uma boa contratação para o Botafogo, dentro de um turbilhão. Alguns se adaptam mais rapidamente, outros não. No caso do Vitinho, ainda não se adaptou rapidamente, como outros tantos jogadores demoraram um pouco mais na adaptação. Bastos é um caso clássico. Então o Vitinho hoje erra várias questões dentro do jogo, só que outros jogadores também erraram. Não sejamos injustos. O Almada foi mal ontem, o Savarino não foi bem, embora tenha feito uma jogada que quase culminou no gol do Luiz Henrique, defesaça do Gustavo, goleiro do Criciúma, que foi muito bem ontem também. Então o Vitinho não foi bem. O Matheus Ponte pode ser titular, problema algum com isso. Falei aqui, ó, no momento principal da temporada, até aquele tempo, o Matheus Ponte respondeu, depois de ter deixado numa fogueira por um jogador experiente como o Damian Soares, que foi embora, abandonou o barco. Matheus Ponte, na lateral direita, pode dar conta do recado. E o Vitinho pode ficar no banco, treinando mais, se adaptando cada vez mais com tranquilidade. Então, ele jogou mal como outros jogaram mal, só que ele não pode perder um gol daquele. Num jogo tão difícil, contra um time com linha de 5, o jogador não pode perder um gol tão claro como perdeu o Vitinho. E eu dizia também nas análises de pré-jogo, com meu amigo Vitor, no programa Pauta, no vídeo pré-jogo, na live pré-jogo, redação do Bandeira, quando o Luiz Henrique tiver condições de 1 contra 1 com o Trauco, ele deve levar vantagem. E levou, passada larga, foi ao fundo, observou, levantou a cabeça, deu passo com a perna esquerda. O Vitinho estava na risca da pequena área e tinha gente ao lado dele. Ele podia até fazer o corta-luz de repente, para alguém mais capacitado naquele momento finalizar. O Vitinho isolou. Isso deixa o time ainda mais nervoso, o ambiente ainda mais nervoso no Maracanã muito cheio. Tivemos a chance. Se o Botafogo tivesse aberto o placar no início do segundo tempo, o jogo seria outro provavelmente, porque o Criciúma se manda quando está perdendo. E o Vitinho perdeu um gol que não pode perder. Outros jogadores erraram muito. Tivemos outra chance, jogada do Savarino pelo lado direito, o Almada chutou, a bola bateu na defesa, voltou para o Luiz Henrique, a feição, tirou bem com a perna esquerda e o goleiro fez uma defesaça. Então, comandávamos a posse de bola, o Criciúma vinha uma vez ou outra, teve uma chance, um chute no meio do gol que o John tirou, mas eles não mudavam a forma. 5-4-1 contra o 3-4-3 do Botafogo. O Arthur Jorge fez 2 trocas. Tirou o Alex Telles e colocou o Cuiabano, e fazia sentido porque o Alex Telles também não estava explorando da melhor maneira o lado esquerdo. Ele tinha até algum espaço para avançar, mas não avançava. E o Cuiabano, entrando por ali com força e velocidade, poderia contribuir mais, quem sabe. E o Eduardo no lugar do Savarino para fazer uma função justamente de meio atacante, segundo atacante. Só que o Eduardo ficou encaixotado. Tá voltando agora, ritmo de jogo, o Botafogo não tão organizado assim na fase ofensiva, o Eduardo praticamente não apareceu. Entraram Tietê no lugar do Marlon Freitas e Tiquinho Soares no lugar do Thiago Almada. E o Botafogo mudava um pouco a configuração e vocês vão entender que dessa vez Tiquinho Soares e Igor Jesus deram certo por um motivo. Um motivo que poderia ter dado a vitória para o Botafogo, porque o Igor Jesus não jogava tão bem ontem, não aparecia tanto, não conseguia dar sequência às jogadas. E o Botafogo tentaria, então, alguns cruzamentos na área, tendo 2 centroavantes. Só que o Tiquinho Soares entrou fazendo o que talvez o Eduardo devesse fazer. A articulação. O Tiquinho trabalhou atrás da linha da bola, ele acertou todos os passes e fez algumas inversões longas, fez algumas inversões bem interessantes. Em pouco tempo em campo, Tiquinho foi quem mais finalizou com a camisa do Botafogo. 5 finalizações, o segundo foi o Barbosa, com 4. E o Tiquinho fez o gol
daqui a pouco eu falo. Então o Botafogo com o Tiquinho tentando articular já se mostrava não tão organizado, porque o Eduardo poderia tentar articular com o Tiquinho já dentro da área com o Igor Jesus, e tinha o Tietê no lugar do Marlon Freitas, que tinha acertado alguns bons passes e errado tantos outros. O Marlon Freitas é um jogador que olha muitas vezes para frente, tentando passes diferenciados, acerta vários, só que no segundo tempo, talvez também por ansiedade, por um bloqueio muito bem feito pela equipe treinada por Cláudio Tencati, não tenha conseguido executar da melhor maneira. Ele deu um bolão por trás da defesa pro Vitinho entrar na área, levantar a cabeça e dar ótimo passe para dentro, mas o Vitinho também, logo depois de ter perdido o gol sem confiança, dominou mal e a bola saiu na linha de fundo. O Vitinho saiu, entrou o Carlos Alberto na lateral direita. Se o Ponte não estava no banco, não podia ter colocado o Tietê na direita e tentado mais alguém por dentro? Ou ter colocado o Alan no meio-campo, o Tietê na direita? O Alan daria sustentação na marcação para o Botafogo ter mais tranquilidade para atacar, e o Tietê, que já fez muito bem a lateral direita recentemente, poderia jogar bem por ali, jogada trabalhada de lado a lado. O Barbosa encontrou o Cuiabano bem aberto pelo lado esquerdo. O Cuiabano fez o que se esperava de um time que tinha dois centroavantes na área. Cruzou, o goleiro tentou sair, o Igor Jesus foi importante na melhor participação dele no jogo, disputando pelo alto com a defesa do Criciúma. Como tínhamos dois centroavantes, um disputou com a defesa do Criciúma e a bola sobrou para o outro, que estava muito bem posicionado para fazer 1-0 Botafogo, gol do Tiquinho Soares, explosão no Maracanã, 65 mil pessoas felizes, aos 45 do segundo tempo. 9 minutos de acréscimo, porque o Criciúma tinha furado a bola durante o jogo. O Criciúma fez muita cera, foi inteligente. Infelizmente, aqui no futebol brasileiro, isso é inteligência. É um antijogo, é muito ruim. Mas a arbitragem é conivente, péssima arbitragem no futebol brasileiro. Não estou falando do Candançã no jogo de ontem, estou falando no geral. Os times fazem isso porque os árbitros permitem. Então, muita cera por parte do Criciúma. O Botafogo fez o gol aos 45, e ainda tinha 9 minutos para tomar conta, por conta da cera do adversário. Quando o árbitro deu 9 de acréscimo, a torcida chegou a comemorar no Maracanã, porque o Botafogo teria tempo para fazer o gol. E fez o gol logo no início dos acréscimos. 1-0. Era hora de ter a cabeça fria e fazer o que o Criciúma fez. O Botafogo não precisaria ontem tentar vencer por 2-3-0, dadas as circunstâncias da partida. Era segurar, ter tranquilidade, mandar a bola lá pro ataque, segurar a bola no canto, ter experiência. Um time que já passou por situações dificílimas na temporada. Um time que se classificou dentro do Allianz contra o Palmeiras, dentro do Morumbi contra o São Paulo na Libertadores. Veio de momentos de dificuldades, com 2 derrotas iniciais na competição internacional, e depois conseguiu vencer jogos a ponto de vencer o Universitário lá no Peru, garantindo a classificação para as oitavas. Time que meteu 2-0 no Flamengo no Maracanã, 4-1 no Newton Santos, poderia ter sido mais. Fez 1-0 no Fluminense no último lance praticamente na partida no Maracanã. Era só segurar o resultado contra um organizado Criciúma. Mas o Luiz Henrique, trabalhando por dentro naquele momento, saía para um contra-ataque praticamente formado. Era só tentar um passe para a direita, perdeu a bola no meio-campo. E o Criciúma, organizado, conseguiu fazer com que a bola chegasse lá na direita de ataque deles, nos pés do Bolassi. Análise pré-jogo. Gente, quando o Bolassi entrar, cuidado, tem qualidade, jogador muito técnico, habilidoso, sabe o que faz com a bola? Falei anteontem, ou ontem, se bem me lembro. Não jogou a Premier League à toa. Dominou, Cuiabano estava saindo pro ataque, teve que voltar e fechar no primeiro que via na marcação, fechou por dentro as costas dele, lá na lateral, o Bolassi solto. O Adrielson acompanhou dele, o Barbosa acompanhou dele, o Carlos Alberto estava indo para o ataque, teve que voltar para observar 2 jogadores do Criciúma, cruzamento para o Viseu, às costas do Gregory, que estava entrando ali, porque era 3-4-3, e o Gregory estava pelo lado direito. Só que aí na fase defensiva, dentro da área, esse 3-4-3 não funcionou. Cruzamento às costas do Gregory, gol de cabeça do Felipe Viseu, 1-1, para frustração da galera. O Barbosa ainda tentou um chutaço de fora da área, defesa do Gustavo, mais uma, e ao final, cruzamento do Cuiabano, escanteio de Tiquinho Soares, faria o segundo dele, seria um belo gol de cabeça,
Méritos ao goleiro Gustavo, porque o Tiquinho cabeceou assim contra o São Paulo ano passado, na primeira rodada do Brasileiro, e foi gol. Contra o Corinthians, ano passado, 3-0 o Botafogo, fez o gol. Contra o Atlético Paranaense, ano passado, no Brasileiro também, fez o gol. Contra o Curitiba, ano passado, cabeceou dessa forma, os goleiros tomaram os gols. Ontem o Gustavo não tomou o gol. No rebote, o Barbosa fez o gol, mas foi bem anulado. A bola bateu na mão dele, ele só conseguiu finalizar porque a bola parou no braço dele, ainda deu um puxãozinho também no adversário e o Botafogo ficou no 1-1. Que sirva de lição para Arthur Jorge, para os jogadores do Botafogo, que o foco tem que ser total. Não vou individualizar culpa também a 11 jogos do fim de uma temporada que pode ser espetacular para o Botafogo. Faltam 8 rodadas no Campeonato Brasileiro, e o Botafogo, querendo ou não, ainda é o líder, e faltam 3 jogos na Libertadores. 2 jogos pelas semifinais, espero que o Botafogo passe do Peñarol, e aí uma final no Monumental de Nunes no dia 30 de novembro. Quarta-feira tem Newton Santos, Botafogo e Peñarol. Hoje a gente pode ainda reclamar bastante do jogo de ontem. A partir de amanhã, aí foco total na Libertadores. Eu espero que o time faça a mesma coisa, que os jogadores passem um sábado hoje pensando no que fizeram ontem de errado, comissão técnica também, para que então, na quarta-feira, tudo esteja nos trinques para que o Botafogo vença o Peñarol e que continue também focado em ganhar o Campeonato Brasileiro, porque ainda dá para levantar 2 taças. Beleza, galera? Todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira. Vamos passar logo 2,53 mil inscritos, porque o Glorioso é gigante. Fabi, já sou inscrito, traga novos inscritos. Todo mundo deixando o like, isso é fundamental para o crescimento do canal. Todo mundo ativando o sininho. Ninguém pode perder conteúdo aqui no canal Fabiano Bandeira. Estamos juntos, saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui, fogo!